Então, pessoal, a gente vai ver aqui a questão da experiência de arrasto, tá? Vocês vão ver lá no vídeo da coleta de dados que ela é uma experiência bastante simples. A gente só vai precisar determinar lá o tempo para uma esferinha de aço percorrer uma certa distância. Esse experimento aqui, na verdade, é aquele mesmo que foi usado para fazer o movimento retilíneo uniforme, só que ao invés de a gente variar a distância que a gente tinha lá o corpo percorrendo, a gente vai manter essa distância aqui fixa e a gente vai variar, na verdade, esse ângulo de inclinação do plano aqui em relação à horizontal. Se a gente lembrar da questão da força de arrasto, a gente sabe que tem, na verdade, duas expressões que a gente costuma utilizar. Uma que é essa expressão aqui, que diz que a força de arrasto ela é igual a uma constante vezes a densidade do meio vezes a área de seção reta vezes a velocidade ao quadrado. Mas também tem uma outra que, na verdade, ela é mais utilizada para esferas que se movem em fluidos, né? Então essa é a expressão aqui embaixo, né? Que é conhecida como arrasto de Stokes. E ela diz que a força de arrasto ela é uma constante que multiplica a viscosidade do meio vezes o raio da esfera vezes a velocidade. Então o que é interessante da gente notar aqui é que para uma dada esfera e para um dado meio, a gente tem basicamente que ou a força de arrasto ela vai ser uma constante, que a gente costuma utilizar um B minúsculo, vou chamar aqui de B1, vezes a velocidade ao quadrado. Eu acho melhor usar B2, porque eu estou usando B2 aqui embaixo. Então, essa aqui seria B2, então vezes a velocidade ao quadrado, ou ela vai ser igual a uma constante B1 vezes a velocidade. Então o que a gente nota aqui é uma dependência ou linear ou quadrática na velocidade, tá? Se a gente pegar aquele experimento em específico, né, do plano inclinado, a gente sabe que a gente está numa situação de velocidade terminal, porque a gente quando solta a bolinha, a gente toma cuidado para não soltar, não começar a cronometrar o tempo imediatamente depois que a gente solta ela. A gente deixa ela subir o máximo possível em relação ao início aqui do intervalo que a gente vai medir, e a gente solta a bolinha e ela rapidamente vai entrar nessa condição de velocidade terminal. Então, se a gente lembrar lá da condição de velocidade terminal, a gente tem o seguinte, né? Se você pegar aqui, fazendo um diagrama de forças, você tem na bolinha as seguintes forças. A gente tem uma força peso, que aponta verticalmente para baixo. A gente tem uma força normal, que vai apontar perpendicularmente aqui a superfície que apoia aqui a bolinha, né? Porque ela está dentro de um tubo. Então, a gente tem aqui uma força normal. E a gente sabe que tem uma força de arrasto que é no sentido oposto ao movimento dessa bolinha. Então, é claro que essa força de arrasto, né? Se a gente considerar esse sistema em particular aqui, a gente sabe que essa força de arrasto é ao longo da própria única direção que a bolinha pode se movimentar, ela não pode se movimentar nessa direção que é perpendicular ao plano inclinado. E a gente pode dizer então que, considerando esse eixo horizontal x, a gente tem que a força resultante em x tem que ser igual a massa vezes a aceleração, mas como a gente considera a velocidade terminal, a gente sabe que não tem aceleração, o que leva a gente à conclusão de que a componente do peso na direção do eixo x menos a força de arrasto projetada na direção de x tem que ser igual a zero. Se a gente utilizar aquela questão da decomposição de uma força-peso numa situação de plano inclinado, a gente sabe que o ângulo que a força-peso faz em relação a essa reta vertical que, aliás, vertical não, né, que aponta perpendicularmente à própria superfície do plano, ela tem um ângulo θ aqui que é o mesmo do ângulo θ da inclinação do plano. Então a gente pode, através desse ângulo θ aqui, utilizar a função seno para poder determinar essa componente px. Então a gente tem que P seno de θ menos FA, que é a força de arrasto, que vai ser B1 ou 2, vou chamar aqui de BI, vezes VI, onde o I aqui é 1 ou 2, né? Isso tem que ser igual a zero, ou seja, a gente tem que M vezes G vezes o seno de θ tem que ser igual a BI vezes V elevado a I. Então, se a gente notar aqui, passando esse BI dividindo, a gente pode escrever essa expressão de maneira
relativamente simples, né? Que é a velocidade elevada a uma potência, que vai ser U1 ou 2, tem que ser igual a uma constante m vezes g sobre uma outra constante, que vai ser B1 ou B2, vezes o seno de θ. Se a gente fizer um gráfico dessa expressão aqui da velocidade em função do ângulo θ, a gente claramente vai obter alguma coisa aqui que vai ter uma cara mais ou menos de um seno, né? Só que, na verdade, não é exatamente isso que a gente quer desse experimento. Notem que em todos os experimentos que a gente fez até agora, quando a gente tinha um gráfico dos dados experimentais, a gente procurava calcular uma reta aqui e comparar esse gráfico com a equação da reta, né? E verificar que interpretação física a gente teria para uma expressão. Então, se a gente pegar lá o caso da queda livre, por exemplo, a gente tinha que a posição era igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, a gente considera que a velocidade inicial era nula, e aqui a gente tinha mais g vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, se a gente considerasse que a gente fizesse uma linearização em que, ao invés de a gente fazer um gráfico de x em função do tempo, a gente fizesse um gráfico de x em função do tempo ao quadrado, a gente acabaria ficando com a seguinte interpretação. T ao quadrado corresponderia à nossa variável do eixo x do gráfico, esse x aqui corresponderia à variável do eixo y, né, que é a posição, e a gente teria aqui uma constante a, que seria esse xi, e uma constante b, que seria esse g sobre 2. E aí, a partir desse conhecimento, já de uma teoria que ditaria qual que é a equação que esse fenômeno deveria seguir, a gente chegava na conclusão de que, olha, o b ele corresponde a g sobre 2, onde a gente pode calcular que a aceleração da gravidade nessa queda livre vai ser 2 vezes o valor de b, onde b aqui é o valor que a gente obtém através da regressão linear dos dados, tá? Que seria o coeficiente angular, que corresponde à tangente do ângulo de inclinação θ aqui dessa reta. Mas agora a gente quer fazer uma coisa um pouco diferente. A gente tem duas possibilidades para aquela força de arrasto. Ou a gente sabe que ela vai ser proporcional à velocidade, ou então aqui I vai ser igual a 1 e a gente vai considerar essa constante B1. Ou a gente tem que a velocidade, a força de arrasto depende da velocidade ao quadrado, onde o I aqui seria 2 e essa constante seria uma constante B2. Então veja que aqui eu não tenho interesse nenhum em determinar qual que seria o valor dessa constante. Nem a massa e muito menos a gravidade nesse problema. Então eu quero, na verdade, simplesmente verificar se essa força de arrasto ela é proporcional à velocidade ou proporcional à velocidade ao quadrado. E para fazer isso a gente pode fazer uma coisa muito simples. A gente pode fazer dois gráficos, um em que a gente faz um gráfico da velocidade em função do seno de θ, e que se a velocidade for de fato proporcional, aliás, a força de arrasto for proporcional à velocidade, quando a gente fizer esse gráfico aqui de v em função do seno de θ, a gente deve obter uma reta. Ou isso pode não ser verdade, e aí a gente vai ter a outra possibilidade, de que se eu fizer um gráfico da velocidade ao quadrado em função do seno de θ, a gente vai obter uma reta. Um dos dois casos vai ser mais retilíneo do que o outro, e a gente pode utilizar aquela constante r ao quadrado para poder identificar isso, tá? Então, se por exemplo a gente obtiver aqui o gráfico de v em função de seno de θ, quando a gente fizer a regressão linear, a gente obtiver aqui 0,9989 e ao mesmo tempo quando a gente fizer o gráfico de v ao quadrado em função de seno de θ, a gente obtiver um r ao quadrado de 0,9762, a gente percebe que esse caso está mais compatível com uma reta do que esse outro caso aqui. Então a gente vai poder afirmar que o gráfico a força de arrasto, ela na verdade tem uma dependência linear na velocidade e não quadrática. Agora, se acontecer o contrário, né, se a gente obtiver lá um valor de r ao quadrado que seja 0,99932, por exemplo, e a gente obtiver aqui um r ao quadrado que seja igual a 0,96, blá blá blá, a gente vai perceber que esse seria o caso, então, em que a gente teria a força de arrasto
sendo melhor descrita pela expressão, tá? Então, a ideia desse experimento é simplesmente pensar que, olha, a gente tem um conjunto de dados em que a gente não sabe qual das duas expressões é a mais indicada. Isso é diferente de todos os experimentos que a gente fez, em que a gente sabia qual que era a expressão que descrevia o fenômeno e a gente utilizava isso para poder calcular alguma constante que muitas vezes lá foi a gravidade, né? Agora, nesse experimento é diferente. A gente quer simplesmente identificar qual das duas descreve melhor os dados. Então, para isso, a gente vai ter que fazer um gráfico linearizado da velocidade em função do seno de θ, então, né? Esse é um processo de linearização caso a gente tenha que i seja igual a 1, para melhor descrever esse fenômeno, ou de v ao quadrado em função do seno de θ, caso a situação que melhor descreva então a força de arrasto seja com i igual a 2. Então a ideia é basicamente essa. Então eu recomendo que vocês deem aqui uma olhadinha nas notas de aula do laboratório, porque a gente tem uma discussão aqui em relação a essas características da força de arrasto, né? O processo de cálculo aqui da expressão para velocidade terminal e finalmente as duas hipóteses aqui que eu citei, né? Então a gente tem essas duas possibilidades aqui para descrever a força de arrasto atuando nesse problema específico e levando a uma velocidade terminal. Nos dados experimentais que a gente tem, a gente vai ter lá uma informação, uma distância padrão a ser percorrida, que vai ser 30 centímetros, e vários valores de tempo que a gente vai utilizar para poder determinar então qual que vai ser a velocidade que essa esfera de fato tinha naquele intervalo. E aí a gente vai poder fazer então o gráfico linearizado. Claro que a gente vai ter que calcular os valores dos senos dos ângulos antes, né? Então, se for utilizar lá o Excel ou o LibreOffice lá para poder fazer esse gráfico, tomem cuidado porque quando vocês forem usarem a função seno, ela necessita de um argumento que seja em radianos, tá? Então, como os dados estão em graus, tem uma função muito simples que é radianos. E que ela vai tomar um argumento aqui que seja em graus, que vão ser os valores que a gente vai ter lá. Né? O primeiro deles é 5. E ela vai transformar em radianos e aí vai entregar esse valor para a função seno, que vai permitir então a gente calcular os valores adequados. Tá? Cuidado para não esquecer essa função aqui, porque senão os dados não vão fazer nenhum sentido. Tá? Aqui embaixo tem também aquela ideia lá de identificar o que é o que, né? No caso y, que seria a velocidade terminal, a seria 0, b seria m vezes g sobre b1, no caso da gente estar utilizando a hipótese em que a força de arrasto seria proporcional à velocidade, e que então o eixo x aqui corresponderia à seno de θ, né? Seria a variável linearizada para o eixo x. E aqui na hipótese 2 é a mesma coisa, só que utilizando então a ideia de velocidade terminal ao quadrado, ou seja, a força de arrasto dependeria da velocidade ao quadrado e não da velocidade. Depois a gente tem aqui algumas coisas em relação ao experimento, mas seriam lá os objetivos e como a gente faz para coletar os dados, o material necessário, mas tudo isso está lá no vídeo de coleta de dados, tá? O questionário que vocês vão responder está um pouco modificado em relação a esse questionário que está nas notas de aula, então vocês podem verificar direto lá no Moodle, tá? E por favor não esqueçam de fazer a conversão lá para PDF dos resultados, porque facilita bastante para fazer a correção. Bom, por hoje é só.